Corra! Ele está morrendo. Uma criança em prantos e implorando para que seu pai sobrevivesse, pedia ajuda a todos que passavam pelo corredor, e seus gritos ecoavam por todo o ambiente com seu desespero inocente. Me ajudem! Eu não quero perder meu papai. Daniel, marido de Sofia, estava à beira de falecer, e se houvesse demora, isso certamente aconteceria. Eles estavam desesperados, e o mais rápido que puderam, chegaram ao hospital com esperanças. Daniel havia sido diagnosticado recentemente com uma doença, e essa cirurgia era a última esperança. Os médicos estavam otimistas, a cirurgia definitivamente o salvaria. Mas algo trágico e chocante aconteceu, o destino interveio e os médicos se depararam com uma situação incomum, transformando toda a esperança em desespero. A família estava confiante que receberiam uma boa notícia, mas suas expectativas estavam prestes a ser brutalmente dilaceradas. Após muitas tentativas, os médicos chegaram a um veredito. E no final, Daniel não sobreviveu. Os médicos não souberam como comunicar isso à família, especialmente com uma criança em prantos esperando e rezando com todo o coração pelo retorno de seu pai. Daniel partiu e solidificou as melhores lembranças como o inesquecível marido e alma gêmea no coração de Sofia, que o conhecia como Dani, em seus círculos mais íntimos, e como o pai amoroso e o verdadeiro herói de um menino de 6 anos chamado Márcio. A pequena casa iluminada pelo sol, que antes era mobiliada com suas risadas, havia se silenciado. Sofia ficou apavorada, paralisada, na entrada daquele hospital, o frio no ar a envolvendo como um cobertor fúnebre. Alguns dias haviam se passado desde a morte de Daniel, mas a ferida permanecia tão fresca quanto na fatídica noite. Em suas mãos trêmulas, ela segurava os restos de uma vida ceifada precocemente, um celular que ainda trazia suas digitais e um anel de casamento que parecia pesar 1 tonelada. O mundo ao seu redor continuava, alheio à imobilidade de seu luto. Márcio estava calado, resistindo corajosamente ao que sua mãe achava quase insuportável. Todas as noites, Márcio sussurrava para as estrelas, convencido de que seu papai estava ouvindo, uma esperança que tanto consolava quanto dilacerava o coração de Sofia. No funeral, tristeza e julgamento se entrelaçaram. Rostos se desfocavam em sua memória, exceto um, Felipe, o irmão de Daniel, cujo olhar frio e acusador denunciava velhos ressentimentos. Felipe, que nunca havia aceitado totalmente Sofia e a muito havia como uma intrusa e golpista, chegou acompanhado de alguns outros irmãos de Daniel. E antes que o padre iniciasse sua última oração, começaram murmúrios sobre herança e posses, revelando amargas tensões. Sofia mal teve tempo de processar sua perda antes que as cobranças começassem. Só queremos fazer uma caminhada rezando como uma despedida, diziam eles, mas ela já sabia a verdade. No corredor hospitalar, ouviu-os discutir como dividir os pertences de Daniel como verdadeiros saqueadores que resumiam a grande vida de um homem em cédulas de dinheiro. Sozinha, parada no frio de um estacionamento com a carteira e o celular dele firmemente agarrados, ela sentiu a picada da traição. A primeira confrontação aconteceu no dia seguinte ao funeral. Felipe chegou acompanhado de seu irmão mais velho, José, imponente e forte, lembrando muito Daniel, mas sem sua doçura e coração acolhedor. Com uma expressão inabalável como pedra, José exigiu a coisa que Daniel um dia lhe havia prometido. Aqui não há nada para você. Sofia disse, com a voz trêmula, mas resoluta. Tudo o que Daniel possuía era para Márcio. Não para uma família de cretinos, vocês são um bando de golpistas traidores, que antes se comportavam como bons moços. Você não tem o direito de nos impedir de ter o que é nosso. Nós amávamos nosso irmão. José retrucou. O que é de vocês? A raiva de Sofia explodiu, irresistente a essas afirmações covardes. Eu e meu marido trabalhamos duro por esta casa. Vocês não têm direito a nada disso, nem mesmo um pedacinho. Márcio é o verdadeiro dono disso aqui. Essa casa é carne minha e de meu marido que presenteamos ao nosso filho. As palavras de Felipe cortaram friamente. Fomos nós, a família dele antes de você. O sangue vem em primeiro lugar. Você devia ficar em silêncio. Essas palavras ecoavam na mente de Sofia todas as noites, misturando-se com suas próprias dúvidas sobre quem ela era sem ele, e sobre como proteger Márcio de um mundo decidido a levar tudo embora.
A família que deveria amar e proteger, estava tentando conduzi-los para a miséria, para um lugar longe da felicidade, mas sua mãe era uma mulher forte, determinada a fazer o que fosse preciso para pôr fim a tanta crueldade. Nos dias que se seguiram, o caos se intensificou. Ligações indesejadas, mensagens rudes e ameaçadoras, e visitas inesperadas se tornaram constantes, sombras que se estendiam sobre sua porta. Sofia ficava ansiosa e a cada aproximação de um carro, seu coração batia com um medo quase insuportável. Ela estava sendo perseguida e temia que algo terrível pudesse acontecer com ela e seu amado filho. Sua mente quase fervia em busca de uma solução para resolver todo aquele problema. Suas noites sem dormir eram dedicadas a encontrar uma resposta. Numa noite, enquanto colocava Márcio para dormir, o garotinho perguntou num tom suave e questionador: "Mamãe, eles estão bravos conosco?" "Não", respondeu Sofia, embora sua voz hesitasse. "Eles estão apenas tristes." Márcio assentiu, passando os dedos por padrões invisíveis no cobertor. "Papai não gostaria que fizessem mal a você." A respiração de Sofia se prendeu. Não, ele não gostaria. E mesmo assim, sem Daniel para protegê-los, o vazio se fazia ainda maior. Talvez, quando Daniel estivesse vivo, seria mais fácil evitar o ódio de sua família, mas quando o dinheiro entra em cena, o verdadeiro caráter das pessoas vem à tona. Os dias se confundiam com as noites. Nenhuma boa notícia ou esperança aparecia. Era difícil continuar vivendo naquela situação, e o trabalho se tornava uma memória distante enquanto ela ficava olhando para o laptop, com a mente perdida em recordações, o último sorriso de Daniel e o toque suave de sua mão, ao arrumar um fio de cabelo que pendia sobre o seu ouvido. "Eu te verei em breve", ele sussurrou antes de partir. Mas o breve nunca chegou. Assim como essas memórias aqueciam seu coração, elas também a despedaçavam a cada dia que seus olhos se abriam, reaparecendo em seus sonhos, em um sono que há muito não trazia alívio, mas parecendo uma continuação de um desespero vivido, recriando cenas passadas ou até inventando novos cenários baseados em suas angústias e medos. Como se não bastasse, ela acordou gritando, assustando Márcio, que repousava ao seu lado. No sonho, seu filho havia sumido de repente enquanto estavam em um parque de diversões, mais precisamente, enquanto esperavam na fila para entrar. Sofia avistou um enorme urso de pelúcia amarelo, maior que o próprio Márcio, e extasiada, virou-se imediatamente na direção dele, apontando para o urso. Nesse exato momento, ela se deparou com um vazio. Havia somente crianças de outros pais ali, mas cadê o seu Márcio? A respiração de Sofia se intensificou. Seu coração bombeava acima de um limite humano, fazendo seu corpo gritar em um único tom com sua mente e boca. "Márcio, onde você está?" Sofia perguntou a todos ao seu redor, mas ninguém soube lhe responder. Aqueles que antes conversavam animadamente agora permaneciam em silêncio, quase como manequins de loja. Ela abandonou a fila e correu em todas as direções, chamando o nome de seu filho. Mesmo com a temperatura fria, sua adrenalina estava tão alta que seu corpo começava a suar abundantemente, fazendo dela a única pessoa usando apenas uma camiseta em meio a uma multidão agasalhada. De repente, Sofia ouviu um assobio e virou o rosto imediatamente na direção da fonte desse som. Quando olhou, viu Márcio dizendo "papai" enquanto segurava a mão de um homem corpulento, cujo rosto estava parcialmente coberto, dificultando a identificação, embora sua altura e silhueta parecessem familiares. E por que Márcio o chamou de papai? Não demorou para Sofia reconhecer aquela silhueta, era José, o irmão que se parecia com Daniel. Então, ela correu em direção ao homem, que se afastava lentamente com um sorriso debochado no rosto e acenando em despedida. À medida que Sofia corria, o chão parecia uma esteira e a paisagem não caminhava diante de seus olhos. Sofia não saía de seu lugar, e o desespero crescia dentro dela. De repente, o homem desapareceu, e ela ouviu Márcio gritar à distância. Foi então que Sofia acordou bruscamente. Felizmente, era apenas um pesadelo, ou para alguns, poderia ser considerado uma visão, uma espécie de pressentimento. De volta ao momento presente, apenas Márcio ainda a mantinha ancorada. Mas até mesmo essa frágil esperança estava sendo ameaçada. Felipe e José estavam ficando mais ousados. Um dia, José apareceu com a polícia ao seu lado, exigindo o celular ou até mesmo dinheiro. "Temos esse direito", argumentou, balançando um documento que Sofia mal conseguia entender. Sofia não entendia o porquê daquela obsessão pelo telefone de Daniel. Será que havia algo revelador nele? Ela não sabia, mas e José? O policial a olhou com pena. "É complicado. Mas eles não podem entrar sem a sua autorização." "Eu não dou permissão", ela respondeu com firmeza. "Esta casa é minha.
Essa casa é nossa também. Somos a única família que Daniel teve, a verdadeira. Meu marido e eu compramos esta casa. O verdadeiro herdeiro é o seu único filho, que vocês desprezam, mas em vida mimavam. Vocês são covardes. O policial olhou para os irmãos e confirmou o que Sofia havia dito, fazendo com que eles recuassem. Eles saíram com expressões profundas de raiva, como urubus prometendo voltar. Se vocês dois voltarem, eu os prendo. Me ligue a qualquer momento, senhora, disse o policial, entregando a ela seu número. Sofia não sabia como agradecer por tanta gentileza. Naquela noite, ela não conseguiu dormir, vigiando a porta da frente. Todas as manhãs, Márcio acordava e via no rosto da mãe o cansaço profundamente marcado. Até que, numa noite, ele perguntou: Mamãe, por que eles odeiam a gente? O coração de Sofia se partiu. Eles estão machucados, meu amor. Só não sabem como demonstrar. Mas, na mente de Sofia, era algo diferente. O dinheiro revela tudo, principalmente o verdadeiro rosto das pessoas. Márcio olhou para as estrelas. Eu pedi para o papai deixá-los melhores. Você acha que ele ouviu? Sofia fita seu filho por alguns segundos enquanto cada lágrima que cai traz um significado de orgulho pelo filho que ela e seu marido criaram, e a inocência de uma criança de coração bondoso que tem a grandiosidade de desejar o bem às pessoas que estavam tentando machucá-los. Depois, o puxou para perto, com lágrimas caindo silenciosamente. Eu espero que sim, amor. Eu realmente espero que sim. Mas a esperança, ao que parecia, não era suficiente. Logo, a pressão se transformou em crueldade explícita. Boatos começaram a se espalhar, distorcendo a verdade e pintando Sofia como a vilã que desonrava a memória de Daniel. Vizinhos cochichavam, e seus olhares demorados a isolavam ainda mais. Certa tarde, uma carta chegou, de um advogado representando Felipe, contestando o testamento de Daniel. As acusações de manipulação e coerção doíam profundamente, reabrindo lembranças das noites desesperadas no hospital, quando ela jurou proteger Márcio a qualquer custo. Devastada, Sofia caiu no chão quando a carta escapou de suas mãos trêmulas. O desespero a consumia, e sem ter mais ninguém em quem confiar, decidiu procurar sua irmã afastada, Roberta. Sua ligação foi dirigida para a caixa postal, e com a voz embargada, ela implorou: Ei, sou eu preciso de você. Por favor, me liga. Dias se passaram até que Roberta finalmente apareceu em sua porta, pálida e preocupada. Num abraço apertado, Sofia finalmente se permitiu desabar. Naquela noite, enquanto conversavam e choravam juntas, Roberta revelou um segredo que Sofia nunca soubera. Daniel havia confidenciado seus medos antes da cirurgia e fez Roberta prometer que, se ele não sobrevivesse, cuidaria de Sofia e Márcio. Ele te amava muito, sussurrou Roberta. Ele só queria que vocês dois fossem felizes, não importa o que acontecesse. Essas palavras foram tanto um alívio quanto um lembrete doloroso. Daniel havia se preparado para o pior, enquanto Sofia ainda se agarrava à esperança. Mas a batalha com Felipe e José só piorava. Ameaças anônimas, atos de vandalismo, e então, o golpe que destruiu o último resquício de segurança: Márcio desapareceu. O pânico dominou Sofia enquanto ela procurava pela casa, chamando seu nome com desespero. Horas depois, ela encontrou Márcio encolhido atrás de um brinquedo no parquinho, com o rosto coberto de lágrimas e sussurrando. Eles disseram que o papai não me amava. Disseram que você estava tirando ele deles. Essa foi a gota d'água. Algo dentro de Sofia se quebrou. Ela não seria mais passiva. Sofia passou a temer que os irmãos de Daniel pudessem roubar seu filho ou até machucá-lo. Com a ajuda de Roberta, reuniu provas, documentou cada ameaça e confronto, e resolveu lutar judicialmente. A batalha no tribunal foi brutal e cara, consumindo suas economias, mas ela se recusava a deixar que apagassem a memória de Daniel. Num julgamento difícil, a decisão foi favorável a ela. Sofia ganhou total controle sobre os bens de Daniel e uma ordem de restrição foi emitida contra Felipe e José. Ainda assim, a vitória parecia vazia. Após a decisão, Sofia deixou Márcio com Roberta e foi sozinha visitar o túmulo de Daniel, sussurrando: Eu consegui. Protegi nosso Márcio, como prometi. Uma brisa suave pareceu carregar o calor de Daniel, até que uma figura sombria, a mesma de seu pesadelo, surgiu por trás de uma árvore. Era José. Seu rosto cadavérico e olhos ardentes exalavam puro ódio. Isso não acabou, ele disse. Antes que Sofia pudesse reagir, uma dor lancinante explodiu em seu peito. Ao olhar para baixo, viu o sangue se espalhando por sua blusa enquanto seus joelhos cederam. Em seus últimos momentos, viu a silhueta de José desaparecer nas sombras.
Sob um céu claro e indiferente, a devastação silenciosa daquela noite se espalhou pela comunidade. Detetives reconstruíram os momentos finais através de uma câmera de segurança, e José foi finalmente preso, sua maldade escancarada por provas irrefutáveis. A investigação revelou anos de rancor, uma teia de manipulação criada por Felipe, cuja obsessão por laços de sangue a havia afastado da própria família que dizia amar. Para Márcio, o vazio deixado foi imensurável. Mas em meio à perda avassaladora, uma esperança frágil começou a brotar. Roberta e Márcio com ternura uniram seus lutos e juntos, prometeram honrar Daniel e Sofia, alimentando e seguindo firme em continuar o legado deixado por eles. Um memorial modesto foi dedicado a Daniel, e outro a Sofia, uma pedra simples gravada com palavras de amor e saudade. Vizinhos, antes calados em seus julgamentos, se reuniram em reverência silenciosa. Cada prece sussurrada e condolência homenageiam o homem por trás da real verdade que agora eles descobriram. Márcio, agora um jovem de olhar sereno e força silenciosa, caminhava com frequência até o memorial. Entre flores silvestres e o verde delicado, aquele lugar havia se tornado um refúgio onde a dor se misturava com a esperança. Numa fresca tarde de outono, enquanto folhas douradas deslizavam silenciosamente até o chão, Márcio sentava-se num banco envelhecido, próximo ao memorial. Roberta, sempre a guardiã firme, juntou-se a ele com um sorriso gentil e o oferecendo uma segunda xícara para ambos degustarem o café recém-preparado. No suave silêncio, as folhas se agitavam e a fumaça daquele café os cobria com seu delicioso aroma. Eu era muito novo, mas lembro que meu pai adorava se sentar na varanda de casa e tomar um café com a minha mãe, e os risos entre eles eram mais marcantes que as conversas, que não me recordo sequer uma. Roberta estendeu seu braço para pegar na mão de Márcio e dizer: e nessa varanda, se fecharmos nossos olhos por alguns segundos, é como se eles estivessem aqui tomando esse mesmo café conosco, e sobre o que falavam, agora também nos faz rir. As vigílias anuais à luz de velas, oriundas de uma perda, transformaram-se em celebrações de resiliência e recordação. Os vizinhos reuniam-se sob o luar, cada vela sendo uma entrega a alguém querido, aos seus sonhos ou ao que os seus corações quisessem. Roberta, canalizando sua própria tristeza em arte, realizou uma exposição que capturava a delicada interação entre a dor e a esperança. Suas pinturas, de intensos azuis suavizados por pinceladas de dourado, falavam de um amor que transcendia até os finais mais marcados por lágrimas e traumas. Cada traço homenageava o sorriso suave de Daniel e a determinação inabalável de Sofia, um tributo silencioso a vidas marcadas tanto pela alegria quanto pela tragédia. Anos se passaram desde a noite em que o luto despedaçou uma família. Agora, à beira da vida adulta, Márcio carregava consigo vislumbres de um passado tanto amargo quanto belo, um legado de amor que se recusava a ser ofuscado pela tragédia. Determinado a transformar a dor em força, Márcio abraçou seus estudos com um fervor nascido de um propósito. Na faculdade, ele mergulhou na psicologia, na literatura e na defesa social, buscando entender não só como o coração humano se cura, mas também como ajudar outras pessoas a enfrentarem situações amargas, da melhor forma palpável. Ele se inspirava na força e determinação de sua mãe. Numa noite, enquanto vasculhava, encontrou um diário repleto de sentimentos e sonhos. Era o diário secreto de Sofia. Em suas páginas, ela revelava o sonho de salvar pessoas em sofrimento através da poesia e da arte e de criar um evento iluminado por velas para celebrar as boas lembranças. Sofia, professora de filosofia e aspirante à política, almejava transformar a dor em esperança. A comunidade, que outrora estava despedaçada, havia lentamente se reconstituído. O que começava como vigílias sóbrias após uma crueldade indescritível, desabrochava em uma celebração anual de resiliência e memória. Num parque local, a memória de Daniel e Sofia eram homenageadas por um círculo de mudas, cada broto frágil era uma promessa silenciosa de novos começos. Histórias compartilhadas uniam antigas feridas a uma esperança futura. Márcio também encontrou consolo em retribuir. Ao se voluntariar em um centro para famílias que lidavam com perdas súbitas, ele ouvia relatos, dores e triunfo. Roberta, sempre a alma criativa e irmã protetora, continuava a transformar sua jornada de tristeza em arte. Juntos, organizaram eventos comunitários, leituras de poesia sob céus estrelados, oficinas de arte na biblioteca local e rodas de conversa aconchegantes em cafés. Cada encontro era uma celebração da resiliência da vida. Numa tarde fresca no campus, Márcio sentou-se silenciosamente em um banco antigo. O professor Beto, um mentor bondoso que testemunhara tanto o desespero quanto a esperança, uniu-se a ele.
Sabe, disse ele suavemente, nossas cicatrizes não são apenas lembranças daquilo que perdemos, elas são provas vivas que conseguimos suportar. Às vezes, essas cicatrizes iluminam o caminho para outros que ainda sofrem no escuro. Naquele momento, a mente de Márcio pôde ver além das tiras que tapavam seus olhos. As tragédias antigas não se repetiriam, mas sim seriam a inspiração para seguir seus caminhos e ser o homem que sua mãe sempre teve a certeza de que seria, desde todas as vezes que se emocionou e se orgulhou ao testemunhar o tamanho coração que Márcio tinha, quando era apenas uma criança vivendo num terremoto de golpistas, que antes diziam o amar. Com a transição de estações, Márcio e Roberta encontravam conforto nas horas silenciosas de cada dia. O Jardim Memorial, outrora um monumento silencioso à tristeza, florescera, transformando-se em um verdadeiro arquivo vivo de recordação e esperança. Cada muda plantada em homenagem a Daniel era um lembrete de que, mesmo após a perda, a vida sempre encontra uma forma de florescer. Um dia, quando a primavera começava a surgir sob o gelo, Márcio descobriu uma pequena caixa de madeira, gasta pelo tempo, aninhada entre raízes. Atraído por um impulso inexplicável, ele se ajoelhou e a abriu, revelando cartas amareladas, um diário encadernado em couro, repleto da escrita íntima de Sofia e algo que o surpreendeu, o celular de seu pai, aquele que José tanto estava atrás. Roberta observava em silêncio, enquanto a feição de Márcio se encantava com os textos. Mas até que, esse semblante mudou para olhos arregalados, que entendiam o porquê José era tão obcecado para obter tal celular, e testemunhando provas e acusações assustadoras. No celular, ele encontrou tudo o que era necessário para dar à justiça e deixar José pelo resto da vida na cadeia. No celular tinham provas de golpes a famílias, sonegação e lavagem de dinheiro e porte indevido de arma. E quanto às palavras de Sofia, essas ganhavam vida, narrando momentos ternos com Daniel, a angústia de ver a esperança ruir diante da traição, e a feroz determinação que a impulsionara a proteger Márcio a qualquer custo. Em seus últimos escritos, ela afirmava que cada cicatriz carregava o poder de guiar para uma vida melhor. Não somente essas lembranças descobertas encantaram Márcio, como também aqueceram seu coração ao mostrar de quem ele herdou seu prazer pela escrita, e durante longas noites de inverno, a cada noite, ele derramava seus pensamentos e sonhos naquele surrado diário de sua mãe, num capítulo que ele intitulou como Os Passos de Meu Menino Márcio. Por vezes, Márcio reservava algum tempo de seu dia em coincidência com Roberta, e lhe mostrava alguns pensamentos e ideias que surgiam com o balançar de sua caneta, guiada pela sua mente e coração. Roberta sempre se encantava com o sintetizar de seus pensamentos e sentimentos, os transformando em simples sentenças que transportavam as pessoas para dentro de seu coração. Lá fora, a justiça seguira seu curso. Após as batalhas judiciais, Felipe e José foram responsabilizados. O capítulo sombrio de José terminou com sua condenação perpétua, e Felipe foi condenado a 5 anos de prisão e obrigado a percorrer um longo caminho de serviço comunitário e pagamentos para Márcio. O resto da família nunca mais apareceu, até que, enquanto Márcio estava sentado no parque, escrevendo sobre sua mãe, ouviu uma voz familiar. Oi, meu neto. Márcio não reconheceu o rosto que envelheceu tão rapidamente, e muito menos a voz. Especialmente por seu último contato ter sido quando ainda era criança. Quem é você? Perguntou ele desconfiado. Eu sou sua avó, mãe de seu pai. Márcio, ao escutar, foi tomado pelo reflexo de dar um pulo. E sua rápida tentativa de correr para longe foi interrompida, quando sua avó segurou seus braços e com seus olhos em lágrimas, o implorou para ficar e a escutar nem que fosse pela última vez, se assim ele escolhesse. Sinto muito por tudo, vocês nunca mereceram o que Felipe e José fizeram. Foi culpa deles, e minha também, por nunca ter tido coragem de resistir às ameaças e denunciá-los. Márcio refletiu por um instante e abriu os braços, demonstrando a intenção de abraçar. Sua avó sorriu de imediato e retribuiu o abraço. Não se preocupe, tudo isso ficou no passado. Mas não me peça para te aceitar. Seus filhos tiraram minha mãe de mim, eles tiraram um de meus sorrisos mais lindos da minha vida, pois o primeiro foi quando meu pai partiu. E vocês mostraram suas verdadeiras faces malignas. Então, por favor, não insista, pois não consigo te aceitar, pelo menos, ainda não. Seu coração, que sempre se mostrou, como observamos diversas vezes, não conseguia sentir o mesmo ódio comum a qualquer um nessa situação de vida. E após se afastar de sua avó, ele encontra Roberta que com ternura e preocupação indaga, quase intimando-o porque ele estava conversando com aquela mulher.
Márcio diz que prefere não guardar rancor, pois apenas ao seu coração isso iria prejudicar, então Roberta o direciona o mesmo olhar que sua irmã expressava ao presenciar uma das tão naturais amostras de bondade de Márcio. A levando a se aproximar e dar um abraço por alguns segundos, até se afastar e com doçura, repousar sua mão em seu ombro, enquanto juntos se uniam à comunidade para uma última vigília sob o céu estrelado, consolidando aquele legado. À medida que centenas de velas iluminavam a escuridão, cada chama transformava-se num símbolo de memória e renascimento. Dando um passo à frente, a voz de Márcio tremia, mas ressoava com determinação. Mãe, eu carrego você. Pai, eu carrego você. E levo cada pedaço de todo o nosso amor para cada amanhã. Naquele momento comovente, passado e futuro convergiam, uma despedida à dor e um abraço vigoroso à esperança. De mãos dadas, Márcio e Roberta deixaram o círculo de luz e partiram decididos a mudar o mundo, os seus mundos, mas acima de tudo, sempre de mãos dadas. E antes que Roberta pudesse pronunciar a última palavra, o celular de Márcio tocou com a notificação de um novo e-mail, um que desde algumas semanas era tão ansiosamente aguardado. A melhor notícia que ele podia esperar completou seu dia de felicidade, e olhando aos céus, ele dedica e honra seus pais pelo seu pedido para concorrer na próxima eleição ter sido aprovado. Às vezes achamos que nós somos amados, mas quando as circunstâncias mudam, os novos rostos são revelados, nos assustando com uma feição tão deturpada de quem jurávamos ser alguém decidido a nos amar. Se essa história te agradou, lembre-se que o seu like e inscrição são importantes para ajudar meu canal a crescer e espalhar essas histórias que lhe agradam para vários outros. Até mais!